Bom dia para quem já entrou. Estão me ouvindo bem? Ótimo, Paulo. Meninos, ativem a câmera rapidinho só para mim ver vocês e saber que vocês estão assistindo a aula. Depois vocês podem desativar. Rapidinho. É isso, Paulo. Gessé, tudo bem com vocês? Osimar, tá faltando Tudo. você. Ana Clara, ativa rapidinho aí. Arthur, Daniel, ativem as câmeras aí para mim ver só para mim ver vocês para me colocar aqui na chamada que vocês estão assistindo a minha aula, tá? Osimar, não te vi ainda. Na Clara também não, nem o Arthur, nem o Daniel. Ativem a câmera aí rapidinho. Meninos, é sério que eu tô pedindo. Eu preciso saber que vocês estão assistindo a aula para me colocar aqui na chamada. Para me confirmar a chamada de vocês. Osimar, Arthur, Ana Clara, Daniel, Ana Luísa, ativem a câmera rapidinho para me ver vocês. Depois sim, é, depois sim vocês podem continuar com ela desativada. Pronto, é só falar oi rapidinho, tudo bem, Ana Clara, ok. Cadê o Arthur, o Osimar, Daniel, Ana Luísa? Oi, professora. Falar. Ativa a câmera aí, Arthur. E, professora, eu tô no PC. Tem webcam não. Mas o seu PC tem câmera, não tem não? Tem não, tá funcionando não. Tá estragada? Tá. E os demais? Osimar, Daniel, É a mesma coisa, eu tô no computador também. e cadê a câmera dele? Não tem? Não tem? Não. Ah, tá bom então. Kurt, tá assistindo nossa aula hoje, Kurt? Ativa a câmera os demais, só para dar um ok aqui da presença de vocês, por favor. Osimar justificou. Arthur também. E o restante? Ana Luísa, João Marcos. Meninos, vamos lá para aquela atividade lá para mim terminar a correção com vocês. Vocês conseguiram fazer a questão de número 3? Oi, João. Sim, a questão número 3, sim. Sim? Que resultado que vocês encontraram? Quem fez? 60%? 60%? Ótimo, 60%. E o que vocês fizeram de 60%? A resposta é 60%. Vocês transformaram. Só tá faltando a 3 e a 2. Eu vou só conversar com vocês. Vocês se transformaram as temperaturas para Kelvin? Jogaram na fórmula? Quem achou 60%? Gessé? Paulo Henrique? Foi. Jogaram na fórmula? Sim. Transformou lá as temperaturas, passaram para Kelvin? Celsius para Kelvin? Que jeito que vocês conseguiram 60% de rendimento? Hum? Foi dividindo o T2, 1 menos 2, pelo T1 e jogando na fórmula. Isso mesmo. Primeira coisa, você transformou para Kelvin, né? Quanto que vocês acharam aí transformando 227 mais 273? Deu quanto em Kelvin? Hum? Ainda tô voando.
Primeiro, T2 é a temperatura de fonte fria. T1 é a temperatura de fonte quente. A fórmula que a gente vai usar, vou mostrar aqui, ó. Eu não... Quem tá voando aqui, vamos aqui. Deixa eu fazer um compartilhamento de tela. Peraí. Tá. A questão era sobre o ciclo de Carnot, né? Carnot, então, ele vai descrever e alegar, só um segundinho aí. Vocês estão vendo, peraí que eu fui para o lado errado. Vocês estão vendo a minha tela? Tô. Abri a página errada, vocês estão vendo meu WhatsApp, né? Tá. O ciclo de Carnot, então, ele vai calcular a temperatura, né, de fonte. Ele vai fazer um cálculo da fonte quente, ele vai calcular esse rendimento dessa temperatura dentro das duas fontes, né? Então, ele vai ter sempre na escala dele, uma escala ela é absoluta, sempre as temperaturas utilizadas elas são em escala absoluta. Para que elas sejam calculadas em escala absoluta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar Celsius para Kelvin. Transformar Celsius para Kelvin, eu vou usar essa fórmula. Kelvin sempre vai ser igual a 273 mais Celsius, certo? Todo mundo agora está acompanhando? Então, assim, para que eu faça isso, se o exercício me deu temperaturas em Celsius, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essa temperatura para Kelvin, tá bom? É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, voltando aqui no exemplo que a gente fez juntos, né? Que pedi que todos passassem para o caderno, eu tenho que fazer isso daqui. Aqui, ó, o exercício me diz que eu tenho uma máquina que vai operar numa fonte quente, que é igual a 330 graus Celsius, e uma de fonte fria, que é a 10 graus Celsius. Qual que é o rendimento da máquina? Então, a fórmula que eu uso para me calcular o rendimento de uma máquina no ciclo de Carnot é isso. É o Nzinho, que é o eta, que é igual a 1 menos T2 dividido por T1. Então, o meu T1 é minha temperatura quente, o meu T2 é minha temperatura de fonte fria, tá bom? E aqui, ó, no exercício anterior, o que a gente vai fazer então? Não cheguei a fazer o cálculo. A primeira coisa que eu tenho que fazer, T2 é minha temperatura, tem que lembrar sempre disso aqui, ó. Isso aqui. É a primeira coisa que eu tenho que lembrar. Copiar, vou copiar aqui e vou colar, pra gente não esquecer. Vou colocar bem aqui. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é isso aqui. Ó, um ciclo de Carnot vai trabalhar em duas fontes térmicas. Uma quente em temperatura de 227 graus Celsius e uma em uma temperatura de menos 73 graus Celsius. O rendimento desta máquina em percentual é de... Quer saber qual é o rendimento? Para me calcular o rendimento, eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer, segundo ano, é transformar essas temperaturas para Kelvin, certo? Certo? Vocês estão acompanhando comigo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Tô indo para 3 porque a 2 ela é teoria, então fica mais fácil, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui. Então, o que eu vou ter? Transformei isso para Kelvin. Então, vamos lá. Vamos substituir os valores. Um ciclo de Carnot trabalha em duas fontes térmicas. A quente, ela tem uma temperatura de 227 graus Celsius. Então, vamos colocar aí. Temperatura quente é o meu T1. Então, ó, meu T1 vai ser igual. Vou ter 273 mais quanto, gente? 227 graus Celsius, tá? Soma isso aí, é igual a quanto? Quanto que dá isso? Hein? Quanto que dá isso?
Quanto que vai dar isso? Quanto que dá isso do segundo ano? Alguém fez? O que vocês acharam de resposta? Gente, 273 mais 227. Soma pra mim, quanto que dá? 500. 500 Kelvin. Então, eu tenho aqui, ó, 500 Kelvin, certo? Esse é o meu T1. Vamos aqui, só organizar isso aqui para ficar certo. Pronto. Esse aqui é meu 500 Kelvin. Agora o meu T2. Quanto que vai ser meu T2? Meu T2, eu vou fazer isso, 273, prestem atenção, mas, só que o meu T2 aqui tem que sinal? Hein? Negativo. Então, vai dar quanto isso daí? Dá quanto? Você tem 273. Você tira 73, quanto que dá? 200. 200 Kelvin. Nossa, eu tô tentando responder aqui, o microfone tá desligado. Ai, não Muito dá útil. certo nunca. Agora é fácil, né? Feito isso, deixa eu só diminuir esse espaçamento aqui para ver se dá para responder tudo nessa folha. Feito isso, meu mouse tá uma benção aqui. Feito isso, agora é fácil, basta eu usar a fórmula. A fórmula não é esse N que eu vou colocar aqui não, tá? Mas esse etazinho eu tenho que pegar ele da internet, eu não peguei. Então, eu vou colocar ele aqui, tá? O Nzinho, que é o do eta. Vocês viram que é diferente. A fórmula é essa aqui. É 1 menos T2, né? T2 dividido, vou colocar dividido assim, tá? Dividido por T1. Vou pôr desse jeito. A professora tá diferente, é a mesma coisa, tá, gente? A questão é que o dividido eu coloquei dessa forma, tem como representar assim. Se vocês quiserem, dá para colocar também em forma de fração, mas em forma de fração eu coloco no usando ali as configurações do Word, que nesse momento eu não vou colocar, não vou utilizar, tá? T2 dividido por T1. Agora fica fácil. Primeira coisa que vocês vão fazer, né? Divide esse valor aí. Você tem o seu T2 dividido pelo T1. Quanto que dá? 2,5. Não. Você vai pegar seu T2, ó, presta atenção. Meu T2 dividir pelo meu T1. Se você dividir T1 por T2, você vai ter 2,5. Mas você vai ter T2 dividido por T1. Dá 0,4. 0,4 menos 1. 0,4 menos 1. Vai dar 0. Dá 6. Vai dar 6. 6 vezes 6 vezes. Deixa eu colocar aqui que o N é igual. Todo mundo tá acompanhando? Tá conseguindo entender o que eu tô fazendo? Sim? Então, eu vou ter isso, ó. 1 menos. Vou colocar a divisão entre parênteses, tá bom? Porque esse menos aqui, ele divide todo o resultado. Ele não divide só o T1, ele divide toda... Ele vai subtrair toda a fração, tá? Então, eu vou ter o T2, o meu T2 é 200, dividido pelo meu T1, que é 500. Vou fechar aqui, tá? Então, tá. O que eu vou ter de resultado? Vou ter que é igual a 0,4 inicialmente, não é? 0,40, né? É isso aqui que deu. Esse resultado menos, então, eu vou ter que N, que é igual a 1, né?
menos 0,40. Tudo isso aqui vai ser igual a 0,6, não é? Certo? 0,60. Esse resultado aqui eu vou multiplicar por 100%. Deixa eu ver minha porcentagem. Por 100%. Então, eu vou ter o valor de quanto? N é igual a quanto? 60%. Resposta certa é a resposta de letra E, tá? Essa é a resposta certa, que eu nem sei porque como eu tenho um Bzinho aqui. Acho que foi um erro de digitação. Todo mundo entendeu como calcular? Se eu fosse chutar nisso daí, ia chutar nessa que tem o B na frente. Ah, esse B aí tava errado, viu? Tava errado o Bzinho, não era pra ele estar aí, não. Você ia chutar só porque tem um B na frente, né? E pra mim isso era um sinal de Deus falando que era essa. Ah, pra você ver. E ele tava lá, erro de digitação, quando eu digitei, viu? Imagina se você chutasse e não fosse a resposta certa, você ia estar erradíssimo. Questão 2, então, porque a questão 1 e 4 foi a questão em 4. As outras questões a gente fez junto, né? Eu tinha colocado aqui a resposta como exemplo para explicar para vocês. Então tá aí, né? Então as de cima também eu fiz com vocês, tá? Ficou faltando então somente a questão 2 e 3 para vocês responderem. Então, ó, a questão 2 diz o seguinte: o segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar de uma fonte e convertê-la integralmente em trabalho. Por extensão a esse princípio, nos leva a concluir que, eu já destaquei já, porque eu sei que vocês já devem saber a resposta, é que qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e retira parte desse calor para uma fonte fria. Essa é a resposta correta. Vocês acertaram? Sim? Não? Acertei. Ótimo. Então é assim que a gente calcula a segunda lei da termodinâmica, ciclo de Carnot, tá? É assim que a gente vai calcular. A primeira coisa que nós vamos fazer é transformar as temperaturas em Kelvin e depois jogar na fórmula. Lembrando, meninos, esse Nzinho aqui não é esse N normal, não. É um N chamado da letrinha grega eta. Então, quando fizer no caderno, não coloca esse N igual eu pus no computador. É porque eu não tenho esse símbolo aqui na minha configuração de símbolos aqui do notebook. Eu tinha que ter pego da internet e eu não peguei. Então, tranquilo? Dúvidas? Tranquilinho, né, de fazer. Em cima disso, eu preparei para vocês um questionário para vocês responderem sobre ciclo de Carnot, tá bom? Então, o questionário que eu preparei, eu vou disponibilizar o link dele lá no Google Classroom. Todos vocês têm acesso lá ao Google Classroom? Todo mundo está acessando? Tem alguém com dificuldade de acessar? Eu tô com dificuldade de fazer todas, porque eu deixei acumular, tô com 40 atividades lá pra fazer. Paulo Henrique do céu. Mas essa minha atividade, é para vocês verem, eu deixei só a correção e eu gostaria que vocês até utilizassem essa parte da manhã para fazer para mim. Porque essa que você vai fazer não é a atividade que eu vou disponibilizar lá, não. Vou interromper meu compartilhamento de tela. Antes de interromper, mais uma pergunta. Vocês querem que eu repita essas explicações aqui dos exercícios anteriores? Precisa? Seria bom. Então vamos lá. Aí eu converso com vocês sobre o questionário que fiz, tá? Então vamos lá. Na segunda lei da termodinâmica, nós temos duas teorias. Segundo Kelvin, basta que eu faça a seguinte coisa. Kelvin ele diz, né, que uma máquina térmica ela só vai funcionar da seguinte forma: uma parte do seu calor ela é transformada em trabalho, outra parte ela que não é transformada em trabalho, ela é transferida para uma fonte fria, tá? Kelvin disse isso, tá bom?
Então, o Kelvin, ele vai apenas procurar o rendimento do trabalho, só isso. Ele procura o rendimento do trabalho realizado pela máquina térmica. Segundo ele, não, basta que para isso, eu só preciso. Quem está com o microfone ligado está dando muito ruído. Desativa o microfone para nós. Desativa o microfone para nós aí para diminuir um pouco o eco que tá dando, tá? O microfone tava ligado. O microfone tava ligado. E quem tá ouvindo música? O microfone tava ligado. Pronto, pessoal? Então vamos lá. Então, feito isso, para mim calcular a segunda lei da termodinâmica, ela vai ser enunciada, ela anuncia a seguinte fórmula, que para mim ter o módulo do rendimento do trabalho, basta que eu faça então a diferença de temperatura que foi perdida. Então, eu vou fazer a diferença da temperatura de fonte quente pela diferença da temperatura de fonte fria, Q1 menos Q2, tá? Então, substituindo esses valores na equação, olha o que o exercício fala. Vou ler de novo o enunciado para que vocês compreendam. Em uma máquina térmica são fornecidas 3 kJ de calor pela fonte quente para o início do ciclo. Então, eu sei que eu tenho inicialmente na minha fonte quente. Nossa, estava demorando. Alguém fazer um risquinho aqui? Eu sei então que a minha fonte quente ela tem inicialmente 3 kJ, tá? De temperatura aqui, 3 kJ, que é o que ela tem de gasto, que ela tem de calor. Então, inicialmente ela tem 3 kJ e para o início do ciclo, e 780 joules passam para a fonte fria. Então, ou seja, de 3 kJ ela vai lançar para a fonte fria 780 joules, tá? Então, vamos lá. Continuando. Primeira coisa, né? Qual trabalho realizado pela máquina, se considerarmos que toda energia que é transformada em calor passa a realizar trabalho? Primeira coisa, a gente sabe que esse trabalho, essa fonte quente aqui, ó, de energia que é transpassada, ela não é 100%. Sempre vai ter uma parte dela que vai ser depositada numa fonte fria. Primeira coisa que a gente tem que saber. Primeiro, para mim calcular o rendimento de trabalho, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, que é elaborado por Kelvin, eu preciso transformar quilojoule para joule. Para mim transformar, porque joule é a notação que eu uso para calcular trabalho em física. Para mim fazer isso, eu preciso então converter quilojoule para joule. Eu pus essa regrinha para vocês não esquecerem que 1 kJ é igual a 1000 joules, tá? Então, segundo a lei da termodinâmica, eu vou usar essa fórmula. Trabalho vai ser igual a minha fonte quente menos a minha fonte fria. Tudo isso dado em módulo para que eu tenha, então, um rendimento meio que absoluto. Então, se a gente for substituir esses valores na equação, a primeira coisa que eu tenho que fazer, meninos, 3 kJ, tenho que transformar para joule. Aqui eu sei que 1 kJ é igual a 1000 joule. Então, eu vou multiplicar. 3 vezes 1000 vai ser quanto? 3.000 joules. Transformei, então, em joules. A minha fonte fria não preciso transformar, porque já está em 780 joules. Então, basta substituir na fórmula. 3.000 joules menos 780, eu vou ter, então, 2.220 joules, que é o trabalho. Pronto. Ele queria saber quanto que eu teria, então, ó, qual o trabalho realizado pela máquina, se considerarmos que toda energia que não é transformada em calor passa a realizar trabalho. Então, trabalho realizado pela máquina é 2.220 joules. Pronto, respondi a questão.
Agora, a questão 2 pede qual o rendimento da máquina térmica no exercício anterior. Para calcular o rendimento, então eu vou usar essa fórmula. Eu vou ter que eta é igual trabalho dividido pela minha fonte quente, energia de fonte quente, tá? Ah, professora, por que eu não uso Q2? Porque o Q2 é aquela energia liberada para completar o ciclo do trabalho. O trabalho ele sempre vai ser realizado pela energia que eu tenho na fonte quente, tá bom? Então, é o que eu tenho na fonte quente que vai transformar em trabalho para que a máquina funcione. Agora, completar todo o ciclo, aí eu uso a fonte fria. Para calcular, então, o rendimento, o que eu preciso? Só aquilo de energia de fonte quente que eu tenho para transformar em trabalho. Por isso que eu uso essa fórmula, N é igual a trabalho dividido pelo Q1. Substituindo os valores, eu sei agora quem é o meu trabalho. Então, eu vou ter 2.220 dividido por 3.000. Então, eu tenho 0,74, que é o meu rendimento. Multiplicado por 100%, então eu tenho 74% de rendimento dessa máquina em trabalho. Compreenderam isso? Só revisando aquilo que a gente já viu. Compreenderam? Agora entendi. Entendeu? Já o ciclo Entendi, de professor. Carnot ele é diferente. O ciclo de Carnot ele já vai dizer que essa máquina ela funciona porque ela tem duas fontes de temperaturas distintas, duas fontes de temperaturas. E para mim saber o rendimento total desse trabalho, dessa máquina, do trabalho realizado por essa máquina, eu preciso então usar essas temperaturas que ela tem, tá? Por isso que a fórmula do ciclo de Carnot, ela é uma fórmula mais completa. E ela é diferente do rendimento somente de trabalho que a gente utiliza inicialmente, tá bom? Por isso que a gente utiliza essa fórmula. Eta é igual a 1 menos T2 dividido por T1. Então, eu vou ter que temperatura 1 menos temperatura fria dividido por temperatura quente. T2 é temperatura fria, T1 é temperatura quente, tá? Então, por isso a gente usa essa fórmula no ciclo de Carnot. E aí, essa aqui a gente acabou de fazer. Restou ainda alguma dúvida? Não. Não, né? Então, como eu falo, prestem atenção. Como eu falo no ciclo de Carnot em temperatura, e para mim calcular a temperatura da máquina térmica, eu preciso calcular ela em Kelvin. Então, sempre eu vou ter que transformar, porque Kelvin é o meu valor absoluto de temperatura. Então, eu vou sempre que transformar Kelvin, Celsius para Kelvin primeiro, para depois, então, jogar na fórmula. Nunca esqueçam disso, tá? Ah, professora, mas no exercício está me pedindo para calcular só rendimento de trabalho. Então, eu vou usar não a fórmula do ciclo de Carnot. Eu vou utilizar, então, a fórmula inicial, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, tá? Rendimento de trabalho é isso aqui. Eta é igual trabalho dividido pelo Q1. Ah, mas agora eu quero saber quanto de trabalho essa máquina ela teve, quanto ela teve de trabalho. Para mim fazer isso, eu tenho que fazer trabalho que é igual a minha fonte quente menos a minha fonte fria, Q1 menos Q2. Lembrando que para mim calcular quanto de trabalho aquela máquina ela usou, eu tenho que transformar 1 kJ para joule. E 1 kJ é igual a 1.000 joule. Lembrando disso, vocês conseguem resolver qualquer questão. Dúvidas ainda? Vou interromper o compartilhamento de tela, porque isso aqui é coisa que nós já vimos antes, tá? Vocês têm ainda alguma dúvida? Perguntas? Então, pronto. Meninos, esse questionário que eu fiz, ele é um questionário que eu montei lá no Google, tá? Formulário do Google, como vocês fizeram o simulado, tá bom? Então, Paulo Henrique, não vai ter aquele problema de acúmulo de atividade, porque vocês vão receber um link, vocês vão pegar o link lá no Google Classroom, vão acessar esse questionário, responder ele para mim e me enviar por e-mail, tá? Só para clicar lá em enviar. Clicou em enviar, eu já recebo automaticamente, já cai na minha caixa de e-mail, tá bom? Só isso que vocês precisam fazer.
Aí eu estou perguntando, todos vocês têm acesso ao Classroom lá, acessar lá as turmas do Classroom? Ou tem alguém que está assistindo a aula aqui agora que tem dificuldade de acessar lá? Porque eu vou disponibilizar junto com essa aula, com a gravação da aula, lá no Classroom para vocês acessar e responder e me enviar o questionário. Tá tranquilo para todos? Todos têm acesso lá sem dificuldade? Tem. Então tá bom. Então não me esqueçam, tá lá o questionário junto com a gravação dessa aula. Na dúvida, vocês podem voltar a assistir essa gravação novamente. Quero que vocês respondam esse questionário e mandam para mim. Outra coisa importante, vocês sabem que agora vocês vão fazer um portfólio. Algum professor já passou isso para vocês? O Douglas disse mais ou menos. Ótimo, vocês vão fazer um portfólio. O que é isso, professor? Vocês vão separar um caderno bem arrumadinho, bem bonitinho. E aí ele vai ser para todas as disciplinas. Esse portfólio tá valendo nota, tá? Vocês vão enviar, inclusive, vai ter uma data de entrega desse portfólio, que é esse caderno de vocês, com todas as atividades feitas. É tudo que vocês passam, professora? Não. Nós, professores, vamos escolher. Por exemplo, hoje eu estou dando para vocês um questionário que está lá no formulário, lá no Google. Eu vou elaborar uma atividade específica e eu vou pedir que vocês passem essa atividade para o portfólio. Que jeito, professora? Se você tiver impressora, você pode imprimir e pregar lá. Não, professora, eu não tenho impressora. Então, você vai copiar tudo bonitinho lá no seu portfólio, muito bem organizadinho, porque vale nota. Mas a atividade que eu pedi, você tem que ter no seu caderno. Tá bom? Um caderno para todas as disciplinas para ficar mais fácil para vocês. Então, é um caderno que vai ser para física, matemática, português, geografia. Larissa, Oi. explica de novo, porque minha irmã assistiu o desenho, eu perdi tudo, porque ela ficou com um desenho muito alto. Tá, então vamos lá. Eu estou falando do portfólio que vocês vão fazer. Esse portfólio vocês vão comprar, separar um caderno aí bem arrumadinho. E esse caderno é o portfólio de vocês. É um caderno para todas as disciplinas. O que ele vai ter que ter? Atividades nele. Atividades é todas que a gente passa para vocês? Não, nós professores vamos escolher uma atividade. Essa atividade você vai ter que passar para o portfólio. Se você tiver impressora, pode imprimir e pregar ela lá, mas ela tem que estar toda resolvida. Não, professora, eu não tenho impressora. Então, você pode copiar a atividade bem organizada no seu portfólio. Mas por que ele tem que ser bem feito? Porque, primeiro, ele é para todas as disciplinas. Segundo, ele vale nota e vai ter um dia de entrega desse portfólio lá na escola. A coordenação vai receber para a gente poder, então, para dar essa nota para vocês. Tá bom? Ele é uma complementação da nota e ele é um registro das atividades que vocês têm feito nessa modalidade de aula que a gente tem. No caso, o portfólio vai ser um caderno normal, com a divisão normal, só que com as tarefas que vocês vão passar. Isso mesmo. Vocês vão ter um Entendi. caderno normal, só que esse caderno ele é específico. Ele é para as atividades. Oi? É comigo não. Então, vocês vão ter um caderno, vocês vão separar um caderno, tá? E aí vocês vão pregar lá as atividades. Ele é para todas as disciplinas. Então, vocês vão organizar, tá? Esse caderno. A atividade que a gente pedir, por exemplo, meninos, eu quero que essa atividade dessa semana, vocês passem ela para o portfólio. Vocês vão ter que passar ela para o portfólio, tá bom? Entendeu, Nath? Tá bom. É isso. Entendi. Vocês têm alguma dúvida? Obrigada. De nada. Isso aí valendo nota, tá bom? Então, ó, só para reforçar, não se esqueçam, tem um link do meu questionário de física para vocês responderem lá no Google Classroom. Então, entram lá, acessam. Eu vou disponibilizar agora, junto com a gravação da aula. Responde para mim esse questionário e me envia, por favor. Professora, até que dia eu posso fazer esse questionário? Vocês vão ter até a data de segunda-feira. Segunda-feira deixa eu ver, nós estamos em fevereiro? Setembro, fevereiro, olha eu. Setembro. Segunda-feira que vem é feriado, mas aí eu quero que vocês mandem para mim até sexta, dia 4, tá? Professora, Oi.
Você já fechou todas as notas já? Do primeiro, segundo? Primeiro bimestre tá toda fechada. A minha do segundo bimestre eu tô fechando ela ainda. Ah, tá. Tá? Mas tem Marinho? professor que eu acho que já fechou. Porque juntou junto com a nota do simulado. Oi, pode perguntar. Como é que eu vou te enviar o formulário? É igual o simulado. Quando você terminar de responder, você vai clicar em enviar. Já cai para mim direto. Aí no Classroom pode só marcar como concluído, então. Concluído. Isso. Só coloca como concluído lá. Porque aí eu sei quem fez, quem me enviou. Tá valendo nota, viu? Eu sei quem que fez e quem me enviou. Já sai automaticamente para mim quem que fez. Tá bom? Tá bom. Então é isso, meninos. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Professora, Oi. a data de entrega é quando mesmo? Dia 4 de setembro. Vou colocar lá também. Tá Tá? bom. Tem que ser até dia 4 para me entregar. Porque Entregar segunda, o quê? o meu formulário. Ah, tá. Quem quiser fazer hoje, eu acho até melhor. Já faz porque eu já dou a nota, fica tudo pronto e organizado, tá? E por que eu tô fazendo isso? Porque, meninos, uma coisa importante, todo mundo vai ter acesso a fazer. Porque todos vocês vão conseguir acessar o formulário do Google e eu também já sai automaticamente para mim quem fez e quem não fez. Tá bom? Fica bem mais fácil, é mais viável para mim e mais viável para vocês também. Fica bem mais fácil, tá? Quem quiser passar as questões para o caderno, pode passar, fica à vontade. Não tem problema nenhum. Até é uma forma de você estudar também. Mas não, eu quero só responder o questionário e me enviar. Pode responder e me enviar, tá? É claro que eu vou querer, vou selecionar uma atividade dessa. A atividade que eu selecionar para vocês passarem para o portfólio, eu já estou querendo planejar uma para a semana que vem. Vou fazer um apanhado de todos esses exercícios que a gente já fez, semelhantes, iguais a esse. Eu vou montar e essa eu vou querer que vocês passem para o portfólio. Então, é importante que vocês já organizem esse portfólio para mim já estar passando essas atividades semana que vem para vocês. Pode ser? Pode. Tá? Então, organizem já esse portfólio para semana que vem. Eu já pretendo utilizar ele já, tá bom? Então, tá bom, meninos. No mais, tenham uma boa semana, porque agora a gente só encontra semana que vem, né? Dúvida que vocês tiverem alguma coisa, podem me mandar ou por e-mail ou lá no Google Classroom, tá bom? Que a gente pode estar esclarecendo aí. Mais Tá. alguma pergunta? Não. Não? Então tenha um bom dia, uma boa manhã, bons estudos para vocês, tá? E até a nossa próxima aula, viu? Tchau. Ah, Tchau. Bom dia pra você também. Obrigada.